Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre esse escritor fantástico argelino chamado Albert Camus, que em um determinado momento, depois de ser amigo de Sartre por muito tempo, ele rompe com o existencialismo e aí ele denuncia os regimes totalitários de esquerda e ele faz a sua própria revolução. Camus é genial e aqui eu trouxe 5 livros essenciais para você entender esse escritor tão fantástico, esse filósofo de mão cheia. Por ordem cronológica, eu gostaria de apresentar esses livros para vocês. Cada um deles merece uma apresentação individual, mas hoje é dentro daquele propósito de apresentar alguns livros dos autores que eu gosto. Então vamos lá. O primeiro, incrível, ele escreve com 22 anos de idade. São 5 contos diferentes e esse livro se chama O Avesso e o Direito. Então ele tem a ironia, entre o sim e o não, com a morte na alma, amor pela vida e o avesso e o direito, que é o último conto, mas que dá o nome a esse livro aqui. Então esse aqui é uma porta de entrada maravilhosa. Aí você pensa assim, nossa, a pessoa com 22 anos faz essa publicação aqui. É muito maravilhoso. Então esse livro, basicamente, na entrada aqui, ele tem um prefácio, né, que basicamente ele ocupa metade do livro. Na verdade, os 5 contozinhos, eles estão só aqui, nesse pedacinho. Então assim, é uma sentada, você pega e lê rapidinho, eles são curtos. Esse prefácio é que vale muito a pena, porque ele faz um panorama, uma porta de entrada, é um preâmbulo, né, para toda a obra dele, para todo o discurso dele, para tudo isso aqui, a forma como ele pensa sobre assuntos que são muito caros para a vida, principalmente a morte. A gente vê que a morte, ela está sempre rondando a literatura de Camus, o absurdo da existência humana, o absurdo da condição humana. Vamos colocar assim, que depois ele rompe com o existencialismo, né? Então essa aqui é a primeira dica de Camus. A segunda, que ele lança em plena Segunda Guerra, que é o mito de Sísifo, que é aquele camarada condenado pelos deuses a subir uma pedra e quando chega lá em cima ela vai e rola novamente, ele tem que levar a pedra para cima do morro e ela rola novamente. Ele vai fazendo esse trabalho exaustivo e inútil. Então é como ele vê, por exemplo, a Segunda Guerra, como ele dizima sobre a condição humana nessa questão. Então esse O Mito de Sísifo, quem apresenta muito bem esse livro aqui é Yuri, lá no Livrada. Dá uma passadinha lá para dar uma olhada nessa apresentação que ele faz sobre o Mito de Sísifo, muito bacana. E ele estava começando assim as suas incursões pela filosofia, ele faz uma apresentação bem consistente, eu gostei bastante. E aqui ele vai fazer esse raciocínio absurdo que, ao final de contas, a gente chega na conclusão de que é inútil. Muitas vezes o que o homem faz é uma carga inútil para ele, né? Não tem uma conclusão lógica. Então esse aqui é o segundo livro maravilhoso de Camus. E vamos ao terceiro livro. O terceiro livro tem um vídeo aqui no quintal, que é um livro muito apaixonante, que divide opiniões, para falar a verdade. Assim, apaixonante para uns e outros não gostam. Eu costumo dizer que sobre o estrangeiro, existem 2 tipos de leitor do estrangeiro, né? Aqueles que leram e gostaram, aqueles que leram, não gostaram porque não entenderam. Porque ele é genial, gente. Esse livro é muito genial. E aí a gente vai ver o camarada que se torna ele se torna muito mal visto, porque no velório da mãe ele não consegue expressar nenhum pesar, né? E em segundo momento que ele mata um árabe por motivo torpe, né? E como que ele se comporta
com essa prisão e esse julgamento. Então esse livro aqui, ele é muito impactante e é preciso lê-lo à luz do existencialismo. Como que o homem ele se torna responsável pela sua existência e como que ele é responsável por tudo que ele constrói para si. Vale muito a pena, leia esse livro se você não leu, se você já leu e não gostou, lê de novo, dá uma chance para o estrangeiro. Quem sabe, né? Quem sabe você não gosta. E o quarto livro, que é essencial, principalmente para esses tempos que estamos vivendo, A Peste, e ele vai falar sobre um novo cógito, né? Se eu existo, eu me revolto, e se eu me revolto, nós somos. E aí, através da revolta, quais são os valores, né? Porque você se revolta contra os valores estabelecidos, e quais são os valores impressos na sua revolta, né? O que você traz para você na medida em que você se revolta. E aqui ele escreve também, esse livro é publicado em 1947, se eu não me engano. E esse livro, ele, então, vai falar sobre a infiltração do nazismo, né? Uma referência, uma alegoria a aquele momento, e passa a ser também uma alegoria para esse momento em que a gente vive. E aí, quando o homem, então, ele é acometido, né, de uma calamidade, de uma peste, que é onde estão os valores nacionalistas, os valores éticos, os valores que compõem as suas ideologias. Então, A Peste é um livro fundamental nesse tempo que a gente está vivendo, nesse momento exatamente em que estamos em pandemia e que estamos em quarentena. É um livro fantástico. Aliás, são dois livros que são muito necessários. Um, Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e o outro, A Peste, de Camus. Então, são A Peste, livro do Camus. Espero que você tenha entendido, A Peste do Camus. A gente vai construindo umas coisas, vai falando umas coisas, daqui a pouco você arrepende. Não é isso que eu quis dizer. Bom, são dois livros fundamentais para você entender esse momento e se adequar a esse momento, tentar pensar o que ele propõe, né? Longe de romantizar qualquer tragédia, eu não quero romantizar a miséria, eu não quero romantizar a falta de perspectiva, eu não quero romantizar a falta de oportunidade, eu não quero romantizar uma recessão e mortes e mortes e mortes que poderiam ser evitadas. Eu não quero romantizar nada disso, mas que existe um propósito para uma reflexão, sim. É necessário que a gente faça reflexão em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente passa. Tudo precisa acrescentar a gente um aprendizado novo, tudo precisa acrescentar à nossa condição humana uma relação de renascimento, de se refazer, uma relação de novo, de renovação. Esse é o propósito da nossa vida, né? Por isso que a gente não vai envelhecer nunca, porque não nascemos prontos. Nós estamos nos construindo a cada dia, somos seres em construção. Então é por isso que a gente não vai ficar velho, e eu não vou ficar, porque eu me renovo a cada dia, vocês também precisam se renovar a partir das reflexões que fazem e da mudança naquele seu jeito de ser que não cabe mais e que você tem que pensar. Olha, gente, eu já revi muita coisa na minha vida e pretendo renovar mais esses meus conceitos ao longo da minha existência. Por último, um livro póstumo. Camus publica esse livro aqui, se eu não me engano, eu não sei quando que ele foi, para falar a verdade, eu não sei quando que ele foi publicado, esse livro, mas ele é escrito entre 36 e 38, mas eu não tenho certeza de quando ele foi publicado. Devia ter visto isso aqui, né? Pois é. Então, A Morte Feliz, ele é um romance que ele deixou para ser publicado depois da sua morte. E ele vai falar exatamente sobre essa questão de se você não tem medo de viver, você não tem medo de morrer. Então ele é incrível quando ele escreve esse livro e ele já prevendo como que seria interpretado pelas pessoas
sabendo da ausência do autor. E esse aqui, na verdade, ele passa a ser um preâmbulo para o estrangeiro. É muito interessante, muito interessante. Inclusive, os protagonistas, eles têm um nome muito parecidinhos. Então, assim, é um livro que, se você leu e entendeu o estrangeiro, você vai gostar muito de ler A Morte Feliz, ok? Gente, esse aqui é o Essencial de Camus. Me diga se você conhece esse escritor maravilhoso, esse filósofo incrível. E se você quiser começar a ler, começa por esse primeiro livrinho dele, O Avesso e o Direito, que são só 5 contos e tem um preâmbulo maravilhoso do autor. E aí você pode conhecer melhor o pensamento de Camus e as questões sensíveis à vida que ele levanta com tanta maestria dentro da sua obra. Ainda falta livro aqui maravilhoso, mas esse aqui são os 5 que eu recomendo para você mergulhar na obra de Camus. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.